Vamos então para as questões 11 e 12, que serão bem rápidas. A questão 11 diz que sais, quando em solução aquosa, podem formar soluções com caráter ácido, básico ou neutro. Este caráter pode ser percebido pela medição do pH da solução aquosa do sal. Assinale a opção que apresenta um sal que, quando dissolvido em água, produz uma solução aquosa ácida. Na verdade, é uma questão que envolve hidrólise. No caso, quem vai gerar o meio ácido é o cátion. E uma forma bem prática de nós vermos isso é se esse cátion, uma vez reagindo com água, vai produzir uma base forte ou uma base fraca. Se ele produz uma base forte, ele não sofre hidrólise e, portanto, ele não altera o pH. É o caso do NaF, onde o sódio ele formaria NaOH, porém não chega a ser formado, então ele não sofre hidrólise. E a mesma coisa valeria aqui para o item B, onde o sódio aparece aqui. No caso do ferro, ele sofre hidrólise, só que nós temos hidróxido férrico. Então, mesmo que ele sofra hidrólise, o meio vai continuar sendo básico porque nós temos uma base. E a quantidade de OH- liberado vai ser sempre muito maior do que a quantidade de H3O+, proveniente da hidrólise do ferro. Na verdade, nem dá para dizer que ele sofre hidrólise porque o meio está básico. Nós ficamos entre a alternativa C e a alternativa D. Acontece que o NH4+, ele sofre hidrólise, ele reage com a água, forma NH3, amônia com a base fraca, e mais ainda, ela está no estado gasoso, então ela sai do meio reacional, deixa, portanto, H3O+. Então o meio fica ácido. E o magnésio ele reage com a água, pode formar o hidróxido de magnésio, que normalmente é considerado uma base intermediária, mas é muito mais uma base fraca. Então, se for uma base fraca, nós temos H3O+ livre no meio reacional. Então, tanto o sal de magnésio quanto o sal de NH4+ sofrem hidrólise. Isso significa que tanto a alternativa C quanto a alternativa D estariam corretas. E como apenas uma das opções seria correta, a questão 11 foi anulada. Mas aqui é uma questão de hidrólise. Nós precisamos ver a reação com a água e analisar o produto. Se esse produto é uma base fraca, então terá hidrólise ácida. Se for uma base forte, aí a reação de hidrólise não ocorre. Resolvemos então a questão 11 e vamos para a questão 12. Só que a questão 12 eu não vou trabalhar nesse vídeo porque eu já resolvi na EM2. Então vou deixar o link aqui no card e na descrição para vocês darem uma olhada lá no passo a passo. Só vou deixar aqui a resolução. Nós temos a reação do CO2 com óxido de cálcio formando o carbonato de cálcio. A gente consegue determinar o número de mols do carbonato de cálcio e pela estequiometria a gente consegue determinar o número de mols de CO2. Depois disso, a gente pega essa quantidade, aplica no PV igual a nRT, na equação dos gases, e com isso a gente determina o volume de CO2. Ele nos dá o volume total da mistura e pede o volume do N2. Como eu acabei de calcular o volume do CO2, a gente consegue determinar o volume do N2, que é 26,2 litros. A alternativa correta é a alternativa A. Eu falei rápido assim apenas para mostrar para vocês como que a questão é feita. Os detalhes, passo a passo, porquê de cada passo, está no link que eu deixei no card e aqui na descrição, lá na M2. Não deixe de ver. No próximo vídeo, falaremos sobre as questões 13 e 14.